Olá, tudo bem? É Rudimar, com as dicas do Rudimar. Hoje nós vamos conversar sobre esquadros. Esquadros de escalas métricas. Para que serve, como é que funciona? Vamos começar. Aqui eu tenho vários tipos de esquadro que a gente pode usar e vamos explicar cada um deles, tá? Vamos começar pelo primeiro que a gente aprende na escola, que é o esquadro escolar, que é um triângulo. E o que é o esquadro? Exatamente 90 graus aqui e 45 graus nessa região, nessa direção. E é o que acontece aqui com esse esquadro bem mais moderno, que a gente marca ele assim para dar os 45 graus e assim para dar os 90 graus. Para que a gente usa o esquadro? Para quando a gente vai fazer um corte na madeira, quando a gente vai fazer um corte para ficar retinho, a gente escora o esquadro aqui e passa o risco para fazer o corte reto. E para saber se o corte ficou reto, a gente encosta o esquadro e vê se ficou reto. Encostado bem nessa base aqui e depois o restante fica certo lá em cima ou embaixo. Tá? Por que existem vários tipos de esquadro? Para várias situações diferentes. Esse é um esquadro comum, um esquadro que se usa muito em construção civil. É um esquadro que encontra em qualquer ferragem, tem esse tipo de esquadro. Esse esquadro já é um esquadro de mais precisão, tem até um nível aqui. Tem uns recursos a mais, que esse aqui é um preguinho para poder riscar. Ele é não sei se dá para enxergar bem aí. Tipo um preguinho para poder marcar aqui. Para você marcar em metal. Marca do metal, que é onde o lápis e a caneta não funciona. Aí ele está aqui guardadinho. Tá? E esse esquadro ele tem uma característica que ele serve também como régua. Como assim régua? Régua medidora. Assim, marcou, como ele tem metragem aqui em centímetros, do outro lado em polegadas, e você pode aumentar as polegadas. A polegada vai de 0 a 12 e depois de 12 até acho que não, é ao contrário, tá? Ela tá virada ao contrário, tá de cabeça baixa, polegada. É só de 0 a 12 mesmo. E você pode marcar aqui, eu quero marcar 11 centímetros. Aí eu marquei 11 centímetros, que é assim. Tá? O que eu vou fazer com isso? Eu vou marcar aqui assim e passo o risco, passo 1 metro. Risco todo ele em 11 centímetros. Ficou todo riscado certinho em 11 centímetros. E eu posso marcar isso 12, 24, se eu quiser até o limite da minha régua aqui assim. Tá? Essa é uma vantagem muito grande nesse esquadro. Eu gosto muito desse aqui por causa disso. Existe um outro que também é plástico, essa parte de baixo. Esse aqui é o da Wonder, é em metal. E ele dá esse ângulo bem preciso de esquadro aqui. Como é que a gente sabe se o esquadro está no esquadro? Essa é uma situação muito complicada. Tá? Sempre que eu vou comprar um esquadro, eu chego na madeireira, na ferragem e peço pro vendedor me dar um esquadro para mim que eu quero comprar. E ele me alcança o esquadro e aí eu vou fazer o teste do esquadro. Eu pego o balcão dele lá mesmo, tiro um lápis do bolso e faço assim, encosto aqui na madeira e passo o risco de lápis. Como assim passo? E aí eu viro o esquadro. Se eu virar e der certinho o risco, o esquadro está no esquadro. Se ele der qualquer diferencinha lá fora, lá atrás, e esse esquadro não está no esquadro. É raro o esquadro estar no esquadro. Né? Então, muitas vezes eu pego 4, 5, às vezes 10, para tirar 1 ou 2 esquadros que sejam bons. Esse está certo. Eu encostei no risco do outro, ele ficou um pouquinho fora aqui, quando eu virei fica um pouquinho fora do meu lado. Vou fazer um risco para ele. Perfeitinho. Às vezes uma coisinha de nada na ponta pode acontecer, mas
O normal é, o normal não, o certo do esquadro é estar certinho no esquadro, tá? Então se ele não está certo, ele não está certo, não é esquadro, perdeu a função do esquadro. Aqui eu tenho um esquadro, esse esquadro tem muita história, esse esquadro era de um marceneiro que estava se aposentando, e como esse esquadro tinha várias outras ferramentas com ele que ele me vendeu, e na época eu troquei por um Fuca. Eu tinha juntado uma grana, comprei um Fuca, tinha meus 18 anos e meio por aí, recém tinha tirado a carteira e tal, mas para mim na época era mais importante ter ferramentas do que ter o Fuca. Então eu peguei o meu Fuscão e troquei pelas ferramentas com o marceneiro. Ele queria parar de trabalhar, e aí dentre essas coisas veio esse esquadro. É uma das poucas coisas que eu ainda tenho desse marceneiro. Tenho esse esquadro, tem uma planinha desse tamanhozinho assim, que eu mostro para vocês outra hora. E esse esquadro ele é tão antigo, trabalhou tanto, que se vocês olharem aqui contra a mesa vão enxergar uma saliência nele, que assim, ó, falta um buraco, tem um buraco nele, que assim, ó, aqui e aqui ele está no esquadro, aqui no meio falta um buraco, de tanto passar o lápis, de tanto encostar ele numa peça e passar o lápis. Porque como é um esquadro pequeno, esquadro feito à mão, feito por ele mesmo, tá? Aqui assim é metal, essa peça aqui é metal, cobre ou latão. Os pinos de fixação também são metal, muito bem feitos, e isso aqui deve ser IP, essa madeira aqui. Nunca parei para lixar para saber como é que ela tá. Eu vou fazer uma restauração nele para ver exatamente como é que ele é. Então ele já usou muito esse esquadro. E esse esquadro, se vocês olharem aqui, está bem certinho no esquadro. Tá? Apesar de ser cabo de madeira e ter aquele desgaste no metal, ele está certinho no esquadro. Outra coisa que a gente trabalha com o esquadro fora do esquadro, isso aqui se chama suta. O que é uma suta? Uma suta é para medir um esquadro fora do esquadro. Quando a gente tem uma parede, que a parede não está bem certinha no esquadro, a gente tem que fazer uma medida de saber trabalhar nela. Vamos dizer que seja isso aqui, ó. Eu tenho que fazer esse ângulo aqui assim, ó, que não está no esquadro. Aqui ele tem 1,5 e aqui ele tem 3,5. Então ele não está no esquadro. Como é que eu vou fazer esse ângulo? Como é que eu vou fazer medir para acertar esse ângulo? Então eu uso a suta. A suta, trabalho ela certinha aqui assim, e aí eu tenho o ângulo para fazer o meu corte fora do esquadro. Aí aqui, ó, quanto ele está fora do esquadro, quanto ele vem aqui fora. E aí eu tenho como transferir esse corte fora do esquadro para a madeira e depois encostar a madeira para cá. Para isso serve a suta. A gente usa ela muito em ângulo de escada também. E aqui ela está no esquadro. Então se a gente quiser saber certinho o esquadro, aqui ela está certa no esquadro, para fazer algum trabalho. Existem os transferidores hoje também de parede, que ele trabalha com graus para te fazer uma peça maior, que trabalha muito bem nesse sentido também. Hoje nós falamos sobre esquadro, alguns tipos de esquadro eu mostrei para vocês aqui, tá? Como se trabalha com o esquadro, para que a gente serve, para que serve o esquadro, e como a gente tira a teima, a prova real, se o esquadro está no esquadro. Tá? Esse é o trabalho que eu passei para vocês hoje, espero que gostem. Lembre-se de deixar o joinha, inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos essas curiosidades sobre o esquadro também. Um abraço pessoal, até mais.